Queridos, olá queridas, olá querides! Estamos aqui então para discutir aquele tradicional tema da semana. E nesta nós temos um tema especial, dolorido, difícil, porque nós estamos no Maio Laranja. Dia 18 de maio é o dia de combate à exploração e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Dia 18 de maio por quê? Porque é o caso Araceli, da menina que foi morta, estuprada, que foi violentada. Então nós vamos ter que discutir com vocês este problema de ordem social, de ordem econômica e de ordem política. E por que não dizer, para emendar mais um pouquinho, de ordem cultural. Vamos lá então? O que o professor Ademar pensou para vocês no recorte desse tema? Desafios, aquela palavra tradicional do Enem. É desafiante. Então já tem uma tese que vem aí do recorte temático. É desafiante o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual contra as crianças e os adolescentes nesse Brasil. É terrível. Por quê? Porque é o desafio, aqui vai nascer o seu D1 e vai nascer o seu D2, o seu argumento 1, o seu argumento 2. Nós vamos pensar sempre nas dimensões. Gente, é a grande sacada. Vocês não vão enrolar com qualquer tema. Os problemas que vão aparecer para vocês, eles sempre têm, geralmente, 4 dimensões. Uma dimensão social, cultural, uma dimensão econômica e uma dimensão política. Então, todas as vezes que vier o tema para vocês, pensa nessas 4 dimensões. Essas 4 dimensões vão virar o seu argumento 1 e o seu argumento 2. Dimensão social cultural. Essa dimensão, pessoal, diz respeito à sociedade, a 2 coisas. Uma sociedade que não se desperta contra esse problema, porque é uma negligência social mesmo, por que não dizer assim, nós não enxergamos esse problema. E o segundo fator, dentro da dimensão cultural, aí é uma coisa perniciosa, uma coisa nojenta deste Brasil, é a atração do homem mais velho pela menina mais nova. Isso vem desde os tempos coloniais, isso vem desde a carta de Pero Vaz de Caminha, e que via as índiazinhas e dizia na carta, e elas todas correm com as suas vergonhas de fora. Terrível, né? A nossa carta do achamento, eles falam descobrimento, que não tinha nada de descobrimento, vamos dizer achamento, né? Porque nós fomos invadidos por outros povos. A nossa carta do achamento já começa com um atestado de que a gente estava importando era uma cultura maléfica e que se estende até o dia de hoje. Então, antigamente tinha até um ditado popular que dizia: para cavalo velho, capim novo. Coisa execrável, coisa nojenta, que está na cultura do homem mais velho. Não pensem vocês que a maioria dos casos de estupro deste país contra crianças e adolescentes é porque as pessoas são pedófilas. Pedofilia é doença, pedofilia é tratamento. Porém, posso dizer para vocês, o que está doente é a sociedade. É uma sociedade que precisa de ser tratada. É uma cultura, assim como nós temos problemas genéticos que a gente traz de pais para filhos e herdamos e passamos para os nossos filhos e herdeiros, nós também temos uma herança, um DNA de cultura que a gente precisa combatê-lo. Tudo bem? Segunda dimensão, ou terceira dimensão, a dimensão econômica. A maioria dos estupros contra crianças e adolescentes, a grande maioria, está nas meninas pretas, nas meninas faveladas, nas crianças pretas e faveladas. Então tem sim uma dimensão da pobreza. Por quê, professor? Porque na pobreza há mais vulnerabilidade, há menos proteção. Especialmente a exploração, porque abuso é o ato sexual, exploração é oferir lucro com crianças. Por isso essas grandes redes de pedofilia, de filmes, de imagens com crianças. Então, principalmente relacionada à exploração sexual. Então, a questão econômica precisa também ser combatida e a injustiça social. Por fim, a dimensão política. A dimensão política porque agora nós estamos no Maio Laranja, mas passa-se, e aí? Cadê as políticas efetivas, tanto dos governos federal, estaduais e municipais? Nós precisamos rever isso.
Esses governos precisam ter uma política ostensiva e não uma política temporária, porque é o mês de combate, vamos ter uma campanha. Não, isso tem que ser combatido durante todos os anos. Não vão dizer, por favor, que não tem essa política. Tem, mas ela precisa ser melhorada, ela precisa ser mais efetiva. Professor, para a gente fechar, e as propostas? A proposta, gente, ela vai estar sempre ligada ao que vocês discutirem dentro dessas dimensões. Se o seu argumento 1, se o seu D1, ele é de ordem social, se você vai discutir isso que nós falamos sobre a questão social e cultural, a sua proposta tem que estar ligada a essa dimensão, a proposta 1. Se for uma dimensão econômica, por exemplo, lá no D2, no argumento 2, a sua proposta tem que estar ligada ao combate à vulnerabilidade social. Tudo bem? Então, nós podemos pedir mais educação, que a escola ela seja mais efetiva nesse combate, que os professores sejam efetivamente preparados para reconhecer esse problema na sociedade, porque o professor, principalmente dos menininhos pequenininhos, das menininhas pequenininhas, eles podem reconhecer que aquela criança está passando por algum problema. Precisamos preparar todos os professores para estarem atentos a isso. Com relação ao combate à desigualdade social, políticas públicas de combate à desigualdade social. Tá? É importantíssimo isso, de distribuição de renda, para a gente poder melhorar a desigualdade tão cruel deste país. Tá? Porque essas meninas, pessoal, principalmente as meninas, porque 75% dos casos de abuso sexual e exploração é em cima das meninas. Né? Essas meninas, elas estão nas regiões mais pobres do Brasil, e elas estão nas regiões mais pobres das cidades, nos entornos, etc. E por fim, outra coisa, antes deixa eu fazer uma questão aqui de justiça, tá? A questão do abuso sexual, ela não está só na pobreza. A questão do abuso sexual, ela está dentro das casas. Ela está, por isso que é muito difícil. A maioria desses casos é um tio, é um avô, é um primo, é um vizinho, está muito perto da família. Então, não vamos falar porque é pobre é que o abuso ele é mais constante. Não. A exploração tudo bem, mas o abuso não. Tudo bem? Vamos lá? E por fim, o governo federal precisa estar mais efetivo, o governo precisa estar mais presente, o Estado precisa ter mais campanhas, o Estado precisa preparar esses professores, como nós dissemos anteriormente. Tudo bem? Então está aí o arcabouço do texto para vocês. Escrevam, pratiquem, que é um tema difícil, mas é um tema necessário. A sociedade precisa reconhecer esse problema, porque o problema é nosso também. O problema não é só do governo. O problema não é só, o problema é meu, o problema é seu, o problema é da sociedade em geral. Bora lá escrever? É isso aí então, pessoal, a respeito desse tema difícil, tá? E aproveitem, por favor, se não inscreveram ainda neste nosso canal, inscrevam, dê um joinha, nós precisamos disso para poder continuar trazendo para vocês coisas inéditas. Até o próximo vídeo, até o próximo tema. Abraço a todos.